Olá. Um dos grandes desafios no Brasil em relação ao combate à produção, venda e uso de drogas, bem como a manutenção de uma rede de atenção ao dependente químico, é superar a falta de recursos públicos. O programa Em Discussão de hoje fala sobre um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa que autoriza o governo do Estado a criar o Fundo Estadual Antidrogas, o chamado FUNEAD. Para este assunto, nós convidamos a médica psiquiatra a doutora Ana Cecília Marques. Ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia e Ciência para Políticas sobre Álcool e Drogas, o antropólogo Maurício Fiore, coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e também o deputado Celso Nascimento, do PSC, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Em Discussão. Um dos objetivos do Fundo Estadual Antidrogas é contribuir com organizações que atuem na recuperação de dependentes químicos, como o trabalho desenvolvido pela ONG Edlei, aqui na capital. O PL, Projeto de Lei 635 de 2016, de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, autoriza o Poder Executivo a criar o FUNEAD, Fundo Estadual Antidrogas, que deve receber e administrar recursos para a prevenção ao consumo de drogas, o tratamento, recuperação e reinserção social do dependente químico. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios estima entre 350 mil e 400 mil usuários de droga no estado de São Paulo. 194 cidades paulistas declararam ter alto nível de problema decorrente do consumo de crack, quase um terço dos 645 municípios do estado. Um dos objetivos do fundo é contribuir com entidades sociais que trabalhem com dependentes químicos na sua recuperação, reabilitação e reinserção social. A ONG Edlei, no Centro Velho de São Paulo, tem um trabalho baseado na redução de danos, uma abordagem que prevê diferentes estratégias para lidar com o consumo de drogas e que não tenha a abstinência como único objetivo, explica André Contrucci, coordenador de comunicação do Centro de Convivência da entidade. O objetivo principal que a gente tem é trazer um conjunto de estratégias que possam ser refletidas junto com o usuário, para que assim a gente possa, junto com ele, traçar maneiras de se prevenir e de evitar riscos associados ao uso de drogas. Esses riscos tanto sociais como riscos à saúde. O trabalho da instituição tem 3 núcleos principais de atuação. O importante que a gente entende e que o próprio SUS entende é você olhar para esse fenômeno nessa multiplicidade de fatores. Então, os fatores sociais, um apoio comunitário, né, isso é importante. Um apoio psicológico, para entender, lidar com as emoções daquele indivíduo, isso também é importante. E o social também. A gente trabalha especialmente com uma população que está em extrema vulnerabilidade social. Dentro desse quadro, as pessoas que fazem uso problemático de drogas, elas fazem isso como uma maneira de remediar uma situação que é muito difícil na vida delas, né? Então, a gente tenta desconstruir um pouco a ideia de que a droga levou a pessoa para a rua. Muitas vezes a rua leva a pessoa para a droga. No espaço acontecem atividades culturais, oficinas e rodas de conversa. O Edlei trabalha pela mudança de cultura no campo das drogas para reduzir o preconceito em relação ao usuário. A amizade que eu fiz aqui no Espaço Edlei, ela faz parte aqui ou seja, está ligado às pessoas das direções, né? Das direções aqui do Espaço Edlei. Então essas pessoas são muito, assim, são uma família para mim, né? São uma família para mim. E eu me sinto muito bem, né, aqui no espaço, com orientações, assim, aprendendo com eles, eu ensinando, ou seja, eu ensinando e aprendendo também, né, um passando para o outro, o aprendizado e tal. E se torna uma família para mim aqui, né, essas pessoas que, que faz parte da direção aqui do Edlei, se torna uma família para mim. Então eu me sinto muito bem, né, no convívio aqui com essas pessoas. Se aprovado, o FUNEAD ficará vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Os recursos provenientes de dotações orçamentárias do Estado e outras fontes devem ser direcionados também a projetos e programas de formação profissional, educação, prevenção, tratamento, recuperação, repressão, controle e fiscalização sobre drogas. Maurício, dinheiro, isso é o fundamental para o trabalho de combate às drogas e de criação e manutenção do atendimento ao usuário?
Eu acho que sim. Eu acho que dinheiro é importante para se pensar uma política de drogas, né? Aliás, aqui pensando já no projeto, vendo a reportagem, acho que é importante talvez do fundo e do conselho, que também está em outros projetos, chamar um conselho de política sobre drogas e não antidrogas, né? Inclusive, que é o nome do Conselho Nacional, também da Secretaria Nacional e do Conselho Estadual. Para pensar a política sobre drogas, você precisa pensar em diversos eixos. E o eixo de cuidado, atenção e prevenção, ele exige recursos. Então é importante que você tenha esse recurso. Agora, simplesmente os recursos não vão garantir uma boa política. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter a avaliação das políticas sempre pensada antes do investimento e não depois que ele é feito, né? Então, a existência de um fundo para pensar a política de drogas, e aí todas as drogas, não apenas das ilícitas, é importante que o álcool, o tabaco e outras drogas lícitas, que também têm uso problemático, estejam presentes nesse fundo, para que a gente pense uma política de cuidado, atenção, tratamento e prevenção ao uso problemático. Doutora Ana Cecília, a lei nacional, a lei brasileira, endurece a pena ao traficante. A lei completa agora 10 anos. De lá para cá, desses 10 anos para cá, o que é que tem acontecido do ponto de vista da segurança pública, da criminalidade e da saúde do usuário? A lei tem tido o efeito esperado? Não, eu acredito que não. Eu acho que a lei, no momento que ela foi mudada, a visão das pessoas que clamavam por essa atualização da lei, que uma lei também fica caduca, ela também envelhece, o fenômeno se atualiza, a gente aprende mais com as experiências, enfim, uma lei precisa ser constantemente revisitada. Nós tínhamos a missão, naquele momento, de não penalizar o usuário. Basicamente, o corpo que discutiu fortemente a lei pelo Brasil inteiro, antes da mudança, nós fizemos fóruns no Brasil inteiro, regionais, para discutir o que a gente queria em relação às mudanças sobre drogas no país. E a lei era uma delas, mas visando a despenalização do usuário. E, à medida que a gente não tinha uma visão mais ampliada do fenômeno naquele momento, achávamos no momento que o traficante deveria, já que não cumpria a lei do país, pagar por isso sim e de alguma forma endurecer a lei foi um dos mecanismos. Na hora que foi feito isso, faltou um conjunto de detalhes. Por quê? Porque nós precisaríamos ter se aprofundado mais em como organizar melhor o sistema de justiça, de como organizar melhor a questão do próprio indivíduo que está dentro da cadeia, e isso não foi pensado no momento. A gente tinha uma visão mais curta. Então, eu acho que a gente não resolveu o problema como um todo. A gente não resolveu. Mas muitos dos indivíduos usuários não estão na cadeia. Eles estão sendo tratados nesse momento, porque a lei mudou. Então, eu acho que, de novo, a gente teria que atualizar a lei. A gente teria que atualizar a lei. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, uma lei só não basta para pensar o fenômeno das drogas. Como o Maurício também já disse, eu acho que uma política inteira precisa ser reformatada e, no mínimo, num tripé, do meu ponto de vista. Eu trabalho com política sobre drogas há 10 anos no município do interior do estado de São Paulo, onde a gente tem pensado qual é a melhor ação no tratamento, respeitando o SUS, qual é a melhor ação na prevenção, respeitando o nosso modelo educacional e como controlar a oferta de drogas com a lei que a gente tem, né? Porque ficar querendo mudar a lei o tempo todo e fazer uma lei perfeita, não é esse o caminho. E eu acho que esses exemplos podem, como outros exemplos no Brasil, podem nortear a melhor forma de atualizar tudo isso. Faltou esse conjunto de detalhes que a senhora destacou. Sem dúvida. Faltou o dinheiro? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. O dinheiro é importante, sim, mas não é a única coisa, né? Dinheiro é muito importante para fazer essas mudanças. E o senhor, deputado Celso Nascimento, justamente preocupado com a questão dos recursos. Exato. Eu entendo que as drogas hoje, ela tem uma influência tão grande dentro da sociedade, principalmente no sentido destrutivo, que as preocupações que nós devemos ter, e esse conjunto até que a doutora acabou de mencionar, faz com que todo um conjunto tenha que ser pensado, né? E dentre eles o dinheiro. O dinheiro que pode ser, inclusive, e está dentro do projeto nosso,
oriundo exatamente daquilo que se hoje é usado pelos que trabalham naquele processo de tráfico, de levar, de trazer, de influenciar os jovens a se tornarem viciados, e todos os recursos que eles recebem da venda, do tráfico. Nós temos aí infinidade de apreensões, de objetos recolhidos, de dinheiros que estão por aí afora, porque nós falamos das drogas, mas nós teremos aí outras ações como o tráfico de armas, assaltos, tudo isso tem os seus envolvimentos. Então nós entendemos que se nós conseguirmos promover dentro do Estado de São Paulo recursos para contribuir, não é, como a gente já sabe, o dinheiro ele não vai ser o mote principal para eliminarmos ou acabarmos com as drogas, não, mas ele contribuirá para que as entidades, as ONGs, as associações que estão trabalhando precariamente por não terem recursos, possam estas terem um pouquinho mais de condições de alcançar outros, principalmente iniciantes, porque a minha preocupação hoje é o jovem que está começando. Ele entra nas drogas como? Ele recebe de um amigo, de um colega, numa festa, numa rave, numa faculdade, numa escola, na rua, ele está recebendo as drogas. Ele começa, inicia-se. Ele é convidado a provar gratuitamente. A partir do momento que o seu corpo pede a segunda dose, ele já tem que pagar. E depois disso, ele já começa a buscar como? Ou roubando dentro de casa, indo depois para a rua, se tornando dentro da sociedade um perigo. E aí quando a polícia entra em ação, porque aí ele se tornou marginal, aí vai para as casas de recuperação, vai para as penitenciárias ou para a cadeia, mas aí o custo de recuperar esse já fica muito mais alto. Então nós temos que trabalhar num projeto de prevenção, antecipando que esse jovem que está iniciando, ele se torne depois um criminoso, um membro de um lugar aí onde as coisas estão dando a ele uma força maior de se tornar um criminoso, e nós precisamos então dar a esse jovem, a este iniciante, condições dele ser tratado. Para ser tratado precisa de recursos. Então o projeto de lei autoriza o Estado a buscar, a criar esse fundo, e a partir daí então as outras políticas a serem aplicadas, o tratamento começa a acontecer. Doutora, o deputado destaca a necessidade da prevenção. O que se observa é que isso não vem acontecendo, o Estado falha nisso, tem tido ação policial, de alguma maneira, mas também faltam as ações sociais e de saúde posteriormente a essa ação policial. O caminho está ao contrário? O caminho sempre foi ao contrário, porque um fenômeno tão complexo e novo como o transtorno por uso de substâncias, ele veio depois da nossa história com saúde. A nossa saúde, infelizmente, não é preventiva, ela sempre foi curativa, né? A gente aprende a doença para depois aprender como preveni-la. Precisa de muita investigação sobre cada uma dessas doenças crônicas que a gente tem por aí, né? Então, eu acho que está ao contrário, mas eu não vejo isso como um fenômeno nosso. Eu vejo isso como um fenômeno no mundo, e os povos que caminharam mais rápido com tecnologia, eles, depois que aprenderam sobre o tratamento, eles foram procurar a profilaxia, a promoção de saúde e a própria prevenção. Então, eu acho que nós não estamos no caminho tão errado, nós estamos num caminho mais ou menos padrão aí, mas no Brasil nós precisamos da política inteira, ela precisa funcionar como um todo. E é bom, só desculpa, Mauro, lembrar que não é porque é o Brasil, porque é um país de terceiro mundo, isso é mundial. Países desenvolvidos, países altamente desenvolvidos, vivem dramas tão quão ou até maiores que o nosso. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento, do PSC, que institui o Conselho, ou melhor, que cria o Fundo Estadual Antidrogas, autoriza o governo do Estado a criar este Fundo Estadual Antidrogas. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já.